quais serão os próximos passos da Copasa? É sobre isso que conversamos a partir de agora com a ex-secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e atual presidente da Copasa, Marília Carvalho de Mello. E ao meu lado, Guilherme Ibrahim e Paulo Leite, para conduzirem essa entrevista. Bom dia. Bom dia. Bom dia para você, Guilherme Alves, a toda a nossa audiência. Eu vou me policiar primeiramente para não me chamá-la de secretária, porque eu ainda estou habituado. Então vou... Quando a recebi, eu chamei de secretária e rapidamente mudei. Falei, presidente, pronto. Presidente Marília Mello, seja muito bem-vinda à 98 News. Bom dia. Bom dia, Ibrahim. Prazer estar aqui com vocês. Então vamos começar a nossa conversa tratando de passos, e acho que é importante trazer para a nossa audiência. Tivemos o encerramento do ano de 2025 com uma posição importante para o governo Zema, com o processo de privatização do ponto de vista legislativo concluído dentro da Assembleia. Agora chegamos a 2026 com os passos efetivamente para a desestatização da companhia. Qual é o próximo passo, presidente? Para onde vai a Copasa a partir de agora? E a senhora já está trabalhando com previsão de quando é que este processo esteja concluído, se ainda em 2026 ou não? Ibrahim, mais uma vez dizer que é um prazer estar aqui na 98, né? A gente teve no final do ano passado a aprovação pela Assembleia Legislativa da autorização ao Estado para iniciar o processo de desestatização. Nós estamos fazendo uma série de estudos internamente na Copasa, com o apoio de algumas consultorias, para definir qual que é o melhor modelo de desestatização, né? A nossa expectativa é que isso seja concluído o quanto antes, né, no primeiro semestre ainda, essa é a nossa expectativa, mas mais do que isso, todo o trabalho que está sendo feito, todos os estudos que estão sendo realizados têm um único objetivo: garantia da prestação de serviço de qualidade, seja na empresa como economia mista que é hoje, mas especialmente como uma empresa privatizada, que é a expectativa que nós temos, e rumo à universalização do saneamento no estado de Minas Gerais. Marília, privatizar uma companhia que já tem ações em bolsa, e é bom deixar isso claro, porque no discurso dizia-se, vamos privatizar a Copasa. A Copasa, 49% das ações já está disponível como venda de mercado. Privatizar dessa forma é mais rápido, abrevia o processo. Que movimentos devem ser feitos para esse processo ser o mais ágil possível? Paulo, de fato, né, a Copasa há algum tempo é uma companhia, né, com capital aberto em bolsa. Hoje, o controlador, que é o Estado de Minas Gerais, tem 50,03% da Copasa. Essa hoje é a participação do Estado na Copasa. E, obviamente, por essa dinâmica, né, que já ocorreu há algum tempo, de ser uma empresa de economia mista, esse processo torna-se mais ágil, né? Diferente se fosse uma outra categoria de personalidade jurídica. Então, esses passos dos estudos que eu acabei de mencionar, eles já focam no modelo que nós temos hoje, né, que com certeza traz maior agilidade ao processo de desestatização. A senhora falou na primeira resposta, presidente, sobre modelos estudados nesse momento. Que modelos são esses? Quais a senhora pode nos trazer? O que está sendo estudado de possibilidades para manter, eventualmente, a participação de alguma maneira do Estado? Ele continuará sendo acionista em alguma proporção? Não? O que está colocado nesse momento? Ibrahim, então, nós ainda estamos estudando algumas possibilidades, né? As consultorias têm feito, né, modelagens, nos apresentar, né, pontos positivos de cada um dos modelos postos. Não temos ainda nada definido, mas porque tem todo um procedimento formal, né, de inclusive publicização desses dados, acompanhamento da CVM nesse processo. E um outro ponto muito importante, sabe, Ibrahim, que a gente tem reforçado, muito especialmente depois da minha chegada aqui à Copasa, o diálogo com os municípios. Nós estamos falando dos municípios que são detentores da titularidade do saneamento no estado de Minas Gerais. Então, hoje, a Copasa é uma prestadora de serviço a eles, né? A gente sentiu a necessidade de trazer um diálogo mais próximo com os municípios, demonstrando, de fato, que o nosso interesse, o nosso objetivo no processo de desestatização é prestar a melhor prestação de serviço de saneamento para os municípios. Hoje são 636, né, que tem água, uma quantidade menor com esgoto, né, são 309 que ainda nós precisamos avançar para a gente ter prestação de serviço concomitante, mas esse diálogo com os municípios também é um processo aí que a gente
vai potencializar nos próximos dias. Você falou em modelos que estão sendo estudados, Corporation é um deles, Golden Share está sendo discutida. Explica para a gente, para que o público consiga entender o que é a Golden Share e o que ela tem como capacidade de veto, ativo, estratégico, meta, serviço. Como é que funciona essa regra da Golden Share? Bem, Paulo, nesse momento, né, que a gente está ainda aprofundando os estudos nas possibilidades, como eu disse, quando a gente fala em processo de desestatização, especialmente uma empresa como a Copasa, que já tem, né, capital aberto em bolsa, a gente tem que tomar, né, alguns cuidados na divulgação das informações do que está sendo estudado, mesmo porque ainda nós estamos em momento de estudos. Né? Uma coisa que é premissa fundamental para a gente, volto a dizer, independente do modelo que a gente faça, né, a gente vai ter uma mudança aí de controlador, hoje o Estado é controlador, e o processo de desestatização é esse. Né? Nós vamos ter uma alteração de controlador na Copasa. A gente tem um modelo de governança, seja com o Conselho de Administração, né, com a Assembleia Geral, que traz todo um processo também de segurança jurídica para a prestação de serviço, para a garantia da qualidade de serviço, mas as nossas premissas fundamentais, independentes de qual seja o modelo, universalização do saneamento, a gente tem muita clareza de que com o capital privado a gente vai conseguir potencializar os investimentos, e olha que chegando na companhia e trazendo esse diagnóstico, já nos deixa muito felizes com o aumento de investimento nos últimos anos. Ano passado nós investimos 2,5 bi, a previsão para esse ano são 3 bilhões, né, em infraestrutura. E nós temos um planejamento até 2030, já aprovado em todas as instâncias de governança, de investimento de mais 21 bilhões rumo à universalização. Então, universalização de saneamento e prestação de serviços de qualidade, independente do modelo que for. Esse foi um ponto, presidente, que foi talvez quase que a pedra de toque usada pela oposição na tramitação do projeto. Era dizer, olha, como é que nós vamos ter garantia de que em determinados municípios haverá sustentabilidade de um contrato para que uma empresa queira operá-las? Porque uma coisa é ter o Estado, né, usando a disponibilidade de recursos que tem, e outra é encontrar um parceiro privado que tenha disponibilidade para ir numa cidade com poucos habitantes ou com uma capacidade de retorno que não seja gigantesca. Como é que esse desenho é pensado pelo governo? Olhando para o mercado, há uma capacidade de ter empresas de pequeno, médio, grande porte dispostas a fazer isso. O governo já recebeu, durante esse processo de desestatização, sondagens e apresentação de gente dizendo não, eu tenho interesse em estar em cidades mesmo que de menor porte? Ibrahim, essa questão foi resolvida no projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Né? Primeiro porque a primeira proposta que foi do projeto de lei era um bloco Copasa e um bloco Copanor. Tá? No bloco Copasa, inicialmente posto, já agregava todos os municípios com esse conceito de subsídio cruzado. Belo Horizonte é um município absolutamente importante para nós, né, nesse processo de subsídio cruzado com outras cidades. Na discussão na Assembleia Legislativa, houve uma decisão dos deputados de agregar a Copanor, que estava em bloco separado, em um único bloco. Então, nós estamos falando de desestatização de um bloco, que abrange todos os municípios. Então, não há de se discutir, depois do processo de desestatização, vou atender municípios X, Y, Z. Não. Todos os municípios que estão no bloco aprovado no projeto de lei deverão ser atendidos com garantia de universalização, prestação de serviço de qualidade, modicidade tarifária, tarifa social, tudo que a lei traz muito explicitamente. Como garantir, além das garantias de que o modulador de preços é a ARSAI, que é a agência reguladora, como garantir ao consumidor a estabilidade, a relação de estabilidade entre serviços praticados e preços que poderão ser praticados a partir de agora? Bem, Paulo, esse é um ponto importante, né? Nós tivemos uma revisão tarifária feita pela ARSAI, né, no final de 2025. A gente tem uma agência reguladora que, inclusive, no processo legislativo foi muito fortalecida. Isso é muito importante no processo de desestatização. A gente precisa ter agências reguladoras fortes, né? E a ARSAI foi muito fortalecida com a alteração legislativa recente. Bem, a gente, na composição da tarifa, é muito interessante, né, porque as pessoas não conhecem detalhe, eu vou explicar de uma maneira muito simples. Né? A gente tem uma parte que é fixa, uma parte que é para o consumo. Mas quando a ARSAI vai fazer o cálculo, ela traz, inclusive, uma avaliação sobre os investimentos que foram feitos, e especialmente em ampliação de infraestrutura, novas estações de tratamento de esgoto, novos sistemas de distribuição de água.
E aí, a partir disso, se calcula. Então, o investimento, ele dá uma bonificação para a companhia do ponto de vista de estruturação da tarifa. E nós temos investimentos previstos muito robustos, né? Então, isso é muito importante. Além disso, nós temos também um potencial muito relevante dentro da companhia de tornar a operação mais barata. Infelizmente, na administração pública, nós temos amarras em processos licitatórios. Eu vou te dar um exemplo simples aí da uma semana que eu estou aqui na Copasa. Se tem um problema com determinada licitação por uma prestação de serviço, o que vocês recebem aqui todo dia? A população reclama porque tem que recapear, porque a Copasa abriu para fazer uma manutenção e não foi recapeado. Se eu tenho um problema com aquela determinada empresa que presta aquele serviço, apesar da nossa fiscalização, eu tenho muita dificuldade em cancelar aquele serviço imediatamente, porque eu tenho um processo licitatório que demora. A gente tornou esse processo já muito eficiente na Copasa, mas demora. E aí eu vou deixar 1 mês, 2 meses sem a prestação de serviço, mas na hora que você privatiza, isso muda. Então, a gente tem muita oportunidade de melhoria da prestação de serviço e redução de custos de operação a partir da desestatização. O Marco Legal do Saneamento tem previsões bem importantes até 2033 de quanto espera-se como meta ter de esgotamento sanitário e de abastecimento para os municípios país afora. Esse desenho da Copasa, agora, presidente, ele vai garantir que cheguemos até 2033 melhores do que tivemos nesta fase com o Marco, e ainda ele foi muito capenga, teve dificuldades até conseguirmos destravar um monte de burocracias que foram criadas, mas a senhora consegue vislumbrar um cenário melhor para daqui a 7 anos que cheguemos aos indicadores que estão previstos para o Marco do Saneamento? Ibrahim, com certeza, né? Como eu mencionei, essa é uma das nossas premissas e é o que, inclusive, está na lei aprovada, né? Em todos os estudos, modelagens que nós estamos fazendo, a gente tem discutido muito com as consultorias isso, tanto o nosso Copasa quanto o controlador, né? O Estado de Minas Gerais, que participa efetivamente desse processo. Como dar no modelo a garantia de universalização. Isso é fundamental para a gente, né? Nós precisamos, né, ter cobertura de 99% de água no estado de Minas Gerais, nos municípios que hoje a Copasa presta serviço, 90% de esgoto, a gente está avançando já rumo a isso. E um outro ponto importante, a redução das perdas, né, físicas, que também tem meta estabelecida no marco de saneamento. Mas a gente tem muita clareza, Ibrahim, que nós vamos definir um modelo que dê essa segurança. Marília, quando se entende a trajetória de uma pessoa no setor público, às vezes a gente não conhece a história dessa pessoa. Como é que a secretária de Meio Ambiente vai parar na presidência da Copasa? Explica um pouquinho para a gente esse caminho que você percorreu e que tem aí credenciais que te apresentam a essa função. Paulo, quando o governador e vice-governador, né, me fizeram o convite, pediram para eu vir conduzir o processo de desestatização na Copasa, e não só conduzir o processo de desestatização. A gente está muito nesse momento da desestatização, mas a gente tem que olhar para a operação e para a gestão da companhia. Eu lembrei da minha época de estudante, eu sou engenheiro civil de formação, né, Paulo? E na primeira semana eu falei, gente, estou adorando ser engenheiro civil, discutindo pressão na rede, manutenção de rede, onde que chega, nível de reservatório para a água chegar não sei aonde. Então, assim, eu sou engenheiro civil e metade do meu curso eu fiz iniciação científica na área de saneamento, no programa de pesquisa de saneamento básico, que foi uma experiência incrível, mais na área de esgoto, mas eu tinha ali, né, um orientador, que é o professor Marcos Vospelli, que é uma referência nessa área, né, de tratamento de esgoto, mas eu tive esse grupo de pesquisa com uma experiência acadêmica importante em saneamento. Depois fui para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, onde sou funcionária de carreira, e o IGAN tem uma relação muito próxima com a pauta de saneamento também, né? Porque a gente está falando do principal insumo, né? A água, e o principal receptor dos esgotos tratados ou não, que também são os rios, né? Então, a gente sempre teve uma relação muito próxima com o saneamento, e a minha especialização toda foi na área de recursos hídricos. Meu mestrado foi em modelagem em matemática de qualidade de água, a partir de estações de tratamento de esgoto. Meu doutorado foi em segurança hídrica para abastecimento público, com estudo de caso na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, minha base de estudo sempre foi muito ligada ao tema saneamento. E a SEMAT, que eu fiquei nos últimos 5 anos,
ela era responsável pela política de saneamento. A gente tem uma subsecretaria de saneamento, né, lá na SEMAD. Quando cheguei, nós fizemos o primeiro projeto de lei de blocos, que foi para a Assembleia Legislativa e não tramitou. E esse projeto de lei foi um projeto de lei muito reconhecido no Brasil inteiro como um projeto de lei de bases técnicas para estabelecer os blocos, muito relevante. E agora, né, estou aqui na Copasa, muito feliz com o novo desafio e feliz de ser engenheiro civil também de novo. Presidente, eu vou usar um exemplo mais recente de outro setor, porque essa me parece ter sido a grande preocupação que surgiu, tanto de governo estadual, eu vou citar o caso de São Paulo, quanto de governo federal, quando tratamos do aspecto energia, no caso da Enel em São Paulo. E quando você olhava para um cenário mais recente, você tinha um governador de estado e um ministro dizendo o seguinte: levará muito tempo para que uma empresa que não está operando nas condições esperadas seja punida, retirada da sua atuação, para que haja uma substituição. E parece ter sido esse o grande eco público, né, de gente dizer assim: como é que eu faço para substituir uma empresa que não está funcionando bem e que não está prestando aquele serviço privado bem? Eu quero transportar isso para o que teremos a partir de agora com a privatização da Copasa efetivamente. Como é que a gente traduz para quem consome, para quem paga conta na Copasa hoje, dizer o seguinte: se o serviço não for prestado bem por uma semana, por 2, por um mês, que instrumentos haverá para que essa empresa seja rapidamente substituída, para que se encontre um outro parceiro, né, para que as pessoas consigam ter um pouco da dimensão do quanto é possível, menos burocrático do que atualmente poderia ser, secretário? Bem, Brian, eu acho que a gente pode separar a resposta à sua pergunta em 2 pontos, né? Primeiro, eu tenho muita confiança no futuro da Copasa desestatizada. Por quê? A Copasa já é uma companhia referência no Brasil e ninguém pode negar isso. Ninguém. Né? A Copasa tem uma ótima operação, tem questões a serem melhoradas? Lógico que tem, como qualquer companhia. Né? Mas é uma companhia de referência, né? Com empregados muito capacitados, que, obviamente, nesse processo de desestatização, né, isso tudo será avaliado. Mesmo com os 18 meses, né, de estabilidade que está na lei, a gente sabe que tem uma expertise muito importante para o setor de saneamento ali. Então, assim, a Copasa ela já entra num processo de desestatização numa posição de prestação de serviço muito boa. Muito boa. Acho que esse é um ponto. Bem, na modelagem, no processo que vai ser, né, estabelecido, obviamente algumas condições estarão postas, como a universalização. A gente tem um instrumento muito importante, que é o contrato com os municípios. Lá tem também estabelecimento de questões relevantes em relação à prestação de serviço de saneamento. ARSAI. É óbvio que o que a gente está vendo na Enel, na Enel, né, é um problema? É um problema. Né? O processo regulatório ele tem algumas etapas, independente de ser público ou de ser privado. Né? E o fortalecimento da ARSAI nesse processo na Assembleia Legislativa ele traz um peso maior para isso. Então, a gente, né, tem muita tranquilidade, primeiro, de ter uma expectativa de que não aconteça na Copasa o que está acontecendo na Enel, que é uma experiência. Né? Nós temos várias outras empresas de saneamento desestatizadas e funcionando bem, com investimentos ampliados, com redução de custos operacionais. E a gente tem certeza que a Copasa vai por essa linha. Mas o Estado estará, com certeza, sempre presente com uma fiscalização ativa na ARSAI. Uma escolha: privatizar significa fazer caixa mais rápido ou universalizar e ampliar os serviços mais rapidamente? Paulo, universalizar os serviços mais rapidamente. Essa é a nossa expectativa. O governo tem discutido, e essa foi uma bandeira desde 2019 do governador Zema, né, e do vice-governador Matheus, né, no processo de desestatização. Outros estados conseguiram fazer isso mais rápido, e a gente precisava ali, né, de um ambiente melhor, especialmente no legislativo, e o momento que foi possível foi agora. Né? Mas o nosso foco sempre foi, né, um processo de desestatização das empresas para a garantia da prestação de serviço, redução de burocracia e, no caso de saneamento, universalização de saneamento no Estado. Presidente da Copasa, Marília Mello, muito obrigado, como sempre, pela gentileza de estar conosco aqui no Grupo Bel, na 98 FM, no nosso 98 Talks, aqui na 98 News. Esteja mais vezes conosco. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ibrahim e Paulo, sempre prazer para mim enorme estar aqui na 98. E falei, né, a primeira seria aqui e aqui estou. Guilherme Alves. É isso, obrigado mais uma vez.